Ora viva, muito boa tarde a todos. Democracia para que te quero, parceria entre a TSF e a Direção-Geral de Educação. Estamos na Escola Secundária André Gouveia, em Évora. Agradecemos a recepção e o trabalho preparatório feito pelos professores e pelos estudantes. Segundo as vossas escolhas e as vossas propostas, vamos debater aqui os populismos e os nacionalismos, que é um tema muito em voga, particularmente nos últimos anos, mas tendo sempre como pano de fundo a democracia. Refletir sobre a democracia, sobre as virtualidades e as forças e fraquezas da democracia, os seus aspectos mais frágeis e depois os constrangimentos, os desafios que tem, as oportunidades que nos dá. Este projeto tem a coordenação científica da professora Mónica Dias, professora da Universidade Católica Portuguesa, vice-diretora do Instituto de Estudos Políticos, e a quem passo desde já a palavra para o lançamento deste debate aqui em Évora. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigada a esta escola, à direção da escola, mas também às duas professoras ou mais, que, especialmente as duas com quem nós temos tido mais contacto, que trabalharam este tema e se dedicaram tanto a este debate, porque isto é que de facto é muito importante nas escolas, a reflexão sobre a democracia e também criar oportunidades para que possam pensar e debater e fazer ouvir a vossa própria voz sobre este tema. E claro, um grande agradecimento a esta turma que está hoje e aos porta-vozes e que aceitaram discutir, analisar, partilhar o que pensam sobre a democracia. E na verdade o tema desta escola, que a escola escolheu para discutir democracia para que te quero, é muito, muito importante. Perda de atração da democracia é real e há uma cada vez maior capacidade de atração de nacionalismos, populismos, autoritarismos. O que é que se está a passar, afinal, com a nossa democracia? E, na verdade, se olharmos para trás, se olharmos para o início dos anos 90, quando muitos Estados também na Europa ganhavam a sua independência, decidiam tornar-se democracias e pertencer a esta grande família das democracias liberais, isto é, democracias fundadas não só nas eleições, em eleições universais, transparentes e justas, mas também na ideia de Estado de Direito, na ideia de instituições fortes, na ideia de direitos políticos e civis verdadeiros. Nesta altura havia muitos Estados que de facto quiseram ser democracias e, como dizia um politólogo muito conhecido, Philip Schmitter, parecia que nos anos 90 a democracia liberal era de facto the only game in town. Todos queriam jogar esta democracia e só muitos anos mais tarde, a partir de sensivelmente 2007, 2008 e também com a crise económica, financeira, parece que esta situação começa a mudar, há uma inversão que se torna cada vez mais visível e em 2018, o relatório da Freedom House aponta nitidamente que há mais Estados que decaem da lista dos critérios exigentes para designar de facto, ou para poderem ser designadas como democracias plenas. Há cada vez mais Estados que sentem atração em relação, por exemplo, a alguns princípios não liberais, que se declaram como democracias iliberais ou que sentem realmente uma grande atração em relação a regimes autoritários. Cresce também, por exemplo, o populismo, crescem os novos nacionalismos a partir de 2016, com resultados nítidos também na composição dos diferentes parlamentos em toda a Europa, mas não só. Cresce também a polarização entre os partidos, muitos partidos que tinham marcado as democracias liberais deixam de ter representação nos parlamentos, novos partidos surgem, muitos deles extremados, extrema-direita, extrema-esquerda, com discursos muito apelativos, muito diretos, contra o pluralismo, contra
o respeito pelas minorias, por exemplo, e que de facto conquistam cada vez mais pessoas. Porquê? O que se passou à democracia? Há realmente pessoas a perguntarem-se para que quer afinal esta democracia? É precisamente estas interrogações que queremos trazer aqui à escola para falar abertamente sobre aquilo que se está a passar, sobre a democracia, sobre aquilo que também que estes alunos pensam sobre a democracia. Temos aqui na mesa 4 estudantes, porta-vozes dos alunos que estão na plateia, aqui no auditório, estudantes do 11º ano, H1, à minha esquerda o Pedro Dias e o Guilherme Branco, à minha direita e mais próximas do José Manuel Cabo, que está a cuidar do som deste debate, temos a Carolina Piteira e a Madalena Calçada, e eu começava pela Madalena. Madalena, pontos fortes da democracia, na tua opinião, na vossa opinião, pelo trabalho que foram fazendo para este debate? Através deste trabalho nós conseguimos identificar vários pontos fortes que a democracia pode ter. Um deles é o direito ao voto, em que todas as pessoas, independentemente das suas características, sexo, cultura, religião, alfabetização, podem sempre votar. Também temos a igualdade de direitos e oportunidades, que é algo que nós podemos observar na democracia que temos implantada no nosso país. Carolina? Bom dia. Conseguimos também identificar que há uma valorização da voz do povo, é-nos dada a oportunidade de votar, de escolher as pessoas que nos irão representar na Assembleia, Presidente da República, Primeiro-Ministro. É-nos também dada liberdade de expressão para podermos falar sobre o que nós quisermos, claro, não ferindo a liberdade da outra pessoa, mas podemos referir as nossas opiniões sobre qualquer tipo de assunto da nossa sociedade. O Pedro Dias e o Guilherme Branco também se debruçaram sobre os pontos fortes da democracia? Sim, claro. A democracia, o ponto mais forte da democracia é de facto a igualdade de direitos, e direitos como ao voto e direito de expressão, da liberdade de expressão, mas também é importante frisar que um ponto muito forte da democracia é o facto de toda a gente, ou quase toda a gente, ter o mesmo direito à educação, o mesmo direito à saúde, que acho que é fundamental numa democracia. É basilar numa democracia existir esse direito à educação, à saúde. Não podemos considerar uma democracia. Pedro, nós dizemos que são direitos, que há igualdade nesses direitos de acesso à educação e à saúde. Será sempre assim? A meu ver, obviamente todas as pessoas terão direito à saúde e ao ensino em si, mas como é óbvio, a possibilidade de pagar ou não um hospital privado ou até mesmo um colégio privado, a certas formas vão beneficiar as classes mais abastadas da nossa sociedade. Isto porque não desconfio nem duvido da capacidade dos hospitais públicos nem das escolas públicas, mas como é óbvio, quem estuda no privado terá sempre acesso a outros métodos, a experiências mais de contacto direto, e tudo isso beneficiará a sua educação em si. Como é óbvio, os colégios privados não são colégios que toda a gente consegue pagar ou tem possibilidades, a não ser que seja através de uma bolsa de estudo, mas a meu ver os alunos com maiores condições económicas a certo ponto conseguem ter uma vantagem em relação aos outros em si. Nós atualmente temos aulas baseadas muito na teoria, e eles lá não, eles têm um contacto, conseguem quase ver aquilo que estão a aprender. Nós cá baseamos-nos muito em livros, em PowerPoints e tudo mais, enquanto que nas escolas privadas eles têm muitas visitas de estudo, conseguem atrair pessoas de certas áreas para irem lá às escolas, terem um contacto mais direto com os conhecimentos que vão adquirindo. Isso, obviamente, nós conseguimos obter conhecimento através da leitura, mas claramente com o contacto direto com as coisas e experienciarmos aquilo que vivemos e aquilo que queremos aprender, claramente vai nos facilitar a aprendizagem. Muito bem, antes de avançarmos e começarmos a falar também nas fragilidades que a democracia possa apresentar, gostava de saber se há gente na plateia que queira já dar algum contributo. Eu sou Mafalda Caramuns, 11º H2, e eu acho que a liberdade de expressão é extremamente importante, porque desde a nossa ditadura, que acabou no 25 de Abril, acho que é extremamente importante porque podemos dar a nossa opinião, podemos nos expressar. Claramente todos têm ideias diferentes, todos temos conhecimentos diferentes, aprendemos de maneiras diferentes, como o Guilherme disse, e acho extremamente importante falarmos. Com a nossa liberdade de expressão podemos discutir ideias e consecutivamente aprender mais, porque cada um tem ideias diferentes, temos percepções diferentes do mundo, das leis, das regras, e com isso podemos chegar a um consenso e conseguimos perceber o que é melhor para a sociedade e estabelecer regras justas para todos, valorizando
os géneros, valorizando a sociedade em si. Todos têm o direito à mesma coisa e aos mesmos direitos. Por isso a liberdade de expressão vem ajudar a nossa sociedade a tentar encontrar regras que sejam boas e justas para todos, e acho que é mesmo extremamente importante, porque assim conseguimos ampliar o nosso conhecimento e também aprender muito mais. Temos aqui algumas ideias muito interessantes. Gostava de recordar que já nos anos 90, quando a democracia estava realmente em ascensão, vários politólogos, como por exemplo Schmitt ou Larry Diamond, diziam que era talvez um dos regimes mais difíceis, que havia muitos paradoxos. O paradoxo, por exemplo, entre o conflito e o consenso, como chegar a consenso, a ideia de que havia muitas dificuldades a conseguir chegar e manter esse regime, e isso lembrou-me agora o que também o Guilherme dizia, que é difícil este equilíbrio, porque a democracia talvez seja precisamente um regime de equilíbrios, mas que também tem que olhar para os diferentes lados da balança, e já Aristóteles referia que a verdadeira virtude se encontra no meio. Ora, aqui estamos com este regime sempre à procura de um equilíbrio, sempre à procura de dar voz a todos, mas de se manter virtuoso ainda assim e ter princípios ainda assim, porque o grande problema da democracia também poderia ser ceder à vontade daqueles que mais gritam, que mais reclamam, não é? E assim esquecer os seus princípios fundamentais. O que é que acham? A meu ver, o ponto de vista que nos foi dado não é um ponto de vista que se torne possível. A ver se nós, nem de regime democrático, estivermos sempre a dar razão àqueles que se fazem ouvir, ou só porque não gostam de determinada coisa começam a reclamar e a protestar-se, a certo momento deixará de ser democracia, vai ser um regime baseado em pedidos ou choradinhos das outras pessoas. Acho que aquilo que está decidido enquanto democracia, e que por isso mesmo temos nossas eleições em que o povo confia nos deputados que assim elege para a Assembleia e damos a eles a responsabilidade de aprovar ou não as leis e os projetos daquilo que será a governação do nosso país durante um período de 4 anos. A meu ver, se começarmos a abrir exceções ou só porque alguém faz uma reclamação começarmos a ceder às exigências dessas pessoas, a certo momento deixaremos de ter uma democracia, vamos ter um regime baseado em cedências e, a meu ver, mais uma vez tornar-se anárquico, porque cada um acabará de reclamar por sua coisa e a certos pontos a pessoa vai reclamar que quer A, eu digo que quero B, e às tantas os políticos vão saber, e agora, o que é que nós fazemos? Vai-se criar esse clima de instabilidade e de insegurança acerca de como será a forma de governar. Mas o direito à reclamação e o direito à reivindicação não é legítimo? É legítimo, mas não no sentido de poder estar sempre a ceder às pessoas. Bem, vamos avançar para as oportunidades, para os desafios e oportunidades que a democracia nos traz. Que desafios são esses, Carolina Piteiro? As fake news, como o Guilherme referiu, desinformação, as fake news, podem ser um grande impedimento e um grande obstáculo à democracia. Também as más condições de vida, como também já foi aqui referido, porque as pessoas, se não tiverem boas condições de vida, podem acreditar que se calhar era melhor mudar de regime para que essas condições fossem asseguradas. Claro, a má utilização da liberdade também pode ser um grande impedimento, porque se as pessoas não utilizarem bem a sua liberdade, podem levar o país para um sítio do qual vai ser difícil sair. Madalena, estamos, portanto, já a identificar algumas das características que normalmente estão relacionadas com os populismos, que foram surgindo com particular vigor nos últimos anos, e sabemos que há já hoje em dia na União Europeia ou partidos influentes próximos do poder, que já conseguem influenciar as decisões do poder porque tornaram-se relevantes do ponto de vista eleitoral, não a ponto de vencer eleições, mas de condicionar o exercício do governo, ou, em alguns casos, efetivamente já conseguiram vencer eleições e governar. E para vocês, esses populismos são ameaças à democracia?
É uma boa pergunta, mas eu não sei responder a essa pergunta. Sim, mas quais são para vocês as ameaças à democracia que hoje temos? Para mim, uma das ameaças à democracia pode ser a ausência de serviços de saúde e de educação gratuitos no nosso país. Existem, porém, se não existisse, iria existir muita população que não ia conseguir ter acesso a estes serviços, o que poderia ser muito mau, né? E ia ser uma grande dificuldade para outros serviços e por exemplo, sem a educação, como é que uma pessoa consegue ir votar? Ou seja, não consegue ler o nome do partido, ou não consegue tomar decisões para a vida, ou comprar uma casa. Várias decisões da nossa vida iriam ser afetadas sem estes serviços. Carolina? Os populismos podem ser um grande impedimento à nossa democracia, pois é um grande... Ou seja, eles apelam ao povo e contrapõem-se à elite. Pode nos levar a uma ditadura, por exemplo. Pedro, Guilherme? Eu entendo o populismo sim como uma ameaça, também o nacionalismo. Diz o que o povo quer ouvir, exato. Diz-se a única forma de pensamento que diz aquilo que o povo quer, mas depois quando chega efetivamente ao governo, às instituições de poder, num determinado país, apropria-se dos aparelhos de Estado e isso depois abre asas à corrupção, beneficiam os que fazem parte, por exemplo, de um partido ou dos que pensam da mesma maneira. E sim, é uma ameaça à democracia. A meu ver, o problema do populismo é que é um regime muito, como é que eu posso dizer, um regime muito à base de tendências, muito baseado naquilo que uma pessoa ou um partido pensa e que se limita apenas a dar promessas e soluções simples para um problema complexo, que depois postas na prática acabam por não ser sequer uma solução ou muitas vezes até derivam do problema em si. Mónica Dias? É muito interessante o que estão a dizer sobre o populismo e como, de facto, constitui uma ameaça à própria democracia. E reparem, é interessante nós pensarmos, por exemplo, o que é a diferença entre um político popular e um político populista? Onde é que está esta fronteira entre alguém que é popular e carismático ou um líder populista? Bom, geralmente temos também alguns critérios que me parecem interessante discutir convosco. Por exemplo, geralmente o líder populista é aquele que se afirma diferente à elite política, é alguém que reclama ser do povo, ser autêntico, ser verdadeiro, estar com os outros e ser diferente, por exemplo, das elites de Lisboa ou de Bruxelas ou de Washington ou onde quer que seja. Portanto, alguém que, na verdade, diz que é mais democrático do que os outros. Por outro lado, também esta ideia de criar, então, uma polarização entre os outros, esta ideia de nós contra os outros. Não há aqui meio termo para um líder populista e, por fim, também ainda outro critério muito, muito importante, o antipluralismo. Geralmente um político populista não aceita tão bem minorias, vozes diferentes, há esta ideia de uma negação daquilo que a democracia liberal é por excelência, que é um sistema aberto e um sistema plural. Voltando então agora a estas ideias, voltaria a perguntar, em Portugal temos também, enfim, quem reclama isto, quem se reclama mais perto da população, ou pensemos, por exemplo, noutros países, como nos Estados Unidos, onde também afirmamos uma grande polarização, ou no Brasil. Qual a vossa opinião sobre este quadro que acabei de esboçar só com pinceladas para vos dar mais espaço para colocarem agora as cores? Pegando no ponto de vista do político popular, aquele que é conhecido perante a sua comunidade em si, temos exemplo o nosso Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é uma pessoa sempre muito descrita como muito carinhosa, atenciosa, sempre disposta ao contacto com os eleitores. Quanto aos políticos populistas, eu prefiro não citar nomes, mas vou falar sobre uma certa figura política que de há uns 4 anos para cá começou a ganhar uma certa visibilidade nos eleitores em si, um bocado baseada pelas suas ideias
popularmente ditas populistas, no seu anti-etnias ou anti-minorias. Uma pessoa que, a meu ver, se está a tornar perigosa, porque temos o exemplo, por exemplo, de Adolf Hitler, que foi assim que começou também, ouvia aquilo que o povo queria dizer, as pessoas começaram a dar visibilidade e a certo ponto acabámos por ver no que é que isso resultou. A meu ver, tudo aquilo que é regimes populistas, extremistas, tudo aquilo que vai buscar um bocado muito de deixar pessoas de parte é perigoso. Há pessoas que, se calhar com uma mentalidade um bocado mais retrógrada, gostam daquilo que lhes é dito, preferem seguir essa linha de pensamento e daí também os resultados das eleições, tornando-se no partido com a terceira maior força em Portugal. O facto deste partido... Eu estava a falar do Chega. Do Chega, claro. Do Chega... do Chega e do André Ventura, claro. Mostra... Eu só percebi quando ele falou no terceiro partido. Não tinha percebido. Mostra exatamente isso da polarização da política na democracia. O Bolsonaro diz aquilo que uns querem ouvir e o Lula diz o que os outros querem ouvir. A democracia, quando é guiada pelos populismos, como está a acontecer no Brasil, acaba por cair em desgraça e pode acabar, lá está, levando a ditaduras, a regimes autoritários. Isso é problemático. Já falamos dos populismos, a vossa colega falou das dificuldades no acesso aos serviços essenciais como a saúde e a educação. Que outras ameaças à democracia conseguem identificar? Vou pegar num ponto de vista que pode ser um pouco polémico e talvez não encaixe em tudo aquilo que será as opiniões de diversas pessoas, mas sendo livre e tenho liberdade de expressão, vou dar o meu ponto de vista. Atualmente, infelizmente, tem dado muito a aparecer a cultura woke ou do cancelamento. Isto é, agendas raciais, agendas baseadas na comunidade LGBT, que muitas das vezes aquilo que fazem acabam por ser coisas às vezes banais. Aquilo que se procura não é tanto lutar pelos direitos em si, muitas das vezes o que se quer fazer é apenas ganhar atenção. As pessoas que realmente quiserem fazer uma diferença podem sempre afiliar-se, ou até na forma como votam, não andar sempre à procura de votar nas mesmas pessoas. Agora fazerem-se marchas, manifestações, andarem a mandar vir com a polícia, tudo isso a meu ver é desnecessário. Até posso usar mesmo uma expressão que foi utilizada noutro país, posso até dizer que foi nos Estados Unidos, que com base nas manifestações todas que houverem contra a polícia, um político disse: próxima vez que tiverem problemas, chamem o Batman. E é literalmente isso, as pessoas focam-se tanto em afetar ou melhor, a atacar as pessoas que só querem o nosso bem. A polícia é para isso que ela existe. Claro que há polícias que se cedem e que talvez até abusem da força, mas lá está, não é todas. E infelizmente essa é uma das ameaças que se está a tornar. Essa cultura woke está a levar aquilo que são os princípios básicos da nossa democracia para outros lados. Sempre existiram homossexuais, sempre existiram pessoas que não se identificaram no corpo em que nascem, mas nunca se deu tanta visibilidade nem os banalismos com que atualmente é feito. Por exemplo, agora tudo é motivo para mostrar uma opinião, ou tudo é motivo para meter um arco-íris no braço, ou meter uma bandeira arco-íris à janela. Acho que aquilo que as pessoas devem fazer é realmente mostrar aquilo com que estão descontentes, mas não de uma forma extrema ou procurando causar problemas aos outros. Porque lá está, é um problema que é deles, se querem resolvê-lo podem dirigir-se, mas não impliquem na vida dos outros, por favor. Pedro? Acho que o Guilherme disse um bocado contraditório. Na primeira parte do nosso debate começou por dizer que devíamos valorizar a liberdade de expressão, como a democracia o faz, mas depois é desnecessário meter uma bandeira LGBT à sua janela, por exemplo, a fazer manifestações. Esse é o ponto fulcral da democracia. É o facto de tu, te agrada ou não, poderes fazer não aquilo que quiseres, mas aquilo que pela lei é aceito. Ou seja, se eu quiser fazer uma manifestação sobre seja o que for, eu posso fazer, desde que não ultrapasse a lei. E outra coisa, dos polícias. Como é que podemos respeitar os polícias se há cerca de 2 semanas aquele partido que tu acabaste de criticar, do Chega, apareceram posts nas redes sociais, por exemplo, um grande número de polícias contra os negros, contra, lá está, as manifestações de LGBT. Como é que podemos respeitar os polícias quando os polícias não respeitam os outros?
Mais uma vez, indicamos sobre a tendência para as generalizações. Lá está, foram alguns, mas na verdade, uma pequena parte daquilo que é o universo de polícias em si. Eu vi essa mesma reportagem, sei precisamente do que é que estás a falar, e lá está, daí surgiu-se mais uma generalização acerca das forças policiais. Só porque um determinado número de elementos assim se manifestou, tomou-se automaticamente uma mentalidade que todos os polícias aquilo que queriam era vir-se livres das minorias. Mais uma vez, aquilo em relação agora à primeira parte do discurso acerca das bandeiras ou das manifestações, infelizmente aquilo que está a acontecer é que as manifestações já não estão a ser tão tomadas que no ponto de vista de lhes dar voz e de reivindicar os seus direitos. Muitas vezes aquilo que está a acontecer é que essas manifestações já se estão a tornar apenas por chamar a atenção ou querer uma certa visibilidade desnecessária no mundo. Por exemplo, de há uns 10 anos para cá, tudo aquilo que nós vemos atualmente das bandeiras LGBTs, dos protestos do racismo no futebol, tudo aquilo que são as manifestações que atualmente temos, por exemplo agora no Qatar, que tem sido um tema muito falado devido à proibição em relação a todas essas bandeiras, está-se a tornar uma coisa que está a se tornar banal e não tanto em termos de... ou melhor, está a deixar de ser uma coisa que procura reivindicar direitos, mas apenas para aparecer na sociedade em si. Mas é exatamente isso que essas comunidades querem se tornar banais, querem ser iguais aos outros. E daí as manifestações, daí as criticar por exemplo, o Qatar, que está a banir esse tipo de bandeiras. Se é tão desnecessário, qual é o problema de banir uma bandeira? Se são tão desnecessárias A questão aqui e são só banais. A questão aqui é, eu enquanto sendo heterossexual, eu não preciso de sair pelas ruas a gritar numa marcha, eu sou heterossexual, eu estou aqui e deu-me visibilidade, entendes? Também nunca foste excluído na sociedade, nunca foste alvo de críticas na sociedade e a sociedade está feita, sim, para heterossexuais. Mas atualmente já é uma ideia que já é mais aceite, não há tanta aquele estigma como seria antigamente. Atualmente em Portugal nós até já temos legislação contra a homofobia, o racismo, transfobia, etc. E lá está, tudo aquilo que se tem feito tem havido progresso, mas a certo ponto acaba por ser tão extremo que já não se focam tanto nisso. Focam-se apenas de aparecer nas notícias em como aquilo aconteceu, vai lá estar, mostrarem imagens, tudo muito bem. Mas depois no que toca à reivindicação de direitos, acabam por desaparecer. Posso dar até um outro exemplo fora destes temas. O tema das alterações climáticas. Tivemos a ativista Greta Thunberg, que fazia as greves à sua escola procurando reivindicações. A um certo ponto, o que é que aconteceu? Desapareceu do mapa. Nós, se calhar, há coisa de 1 ano e meio, 2 anos, não temos qualquer notícia dela. Porquê? Porque foi uma coisa muito faseada. Teve ali o seu tempo de antena e depois passou. Mas já tinha uma ação um bocado extrema. A partir do momento em que ela conseguiu ter contacto com o público, chamar a atenção para os políticos, e aquilo que estava tudo a acontecer, acabam por surgir novas leis. E é isso que eu acho que falta, é esse tipo de protestos. Não tanto apenas de ser uma manifestação, mas de chamar realmente a atenção para que aquilo é um problema que precisa de ser resolvido. Haver legislação, haver críticas, haver uma forma de regular isso em si. E não tanto ser uma coisa que acontece só quase como um evento. As manifestações servem exatamente para chamar a atenção do governo e das pessoas em geral da sociedade para problemas que continuam a existir e ainda, como tu disseste, ainda que não sejam todos os polícias que são polícias maus, entre aspas, mas ainda existem alguns polícias que abusam sim do poder, agridem sim as pessoas em demasia e que não cumprem só as suas funções, mas sim abusam da sua autoridade e acabam por dar desconfiança às pessoas e não trazer tranquilidade e segurança ao país, mas sim insegurança e falta de confiança na polícia. Da mesma forma que temos polícias corruptos, temos também políticos corruptos. Daí a generalização acerca dos políticos em si. Se seguirmos essa linha de pensamento, ninguém atualmente votaria. Porquê? Porque todos tomariam os políticos como alguém corrupto. Já identificamos aqui uma série de ameaças à democracia ou ao bom funcionamento das democracias. Vocês vivem num ambiente comunicacional, mediático, se quisermos, muito marcado pela interação nas redes sociais. Carolina, as redes sociais são uma força, são uma fragilidade, são uma ameaça à democracia ou não? Acho que as redes sociais podem ajudar, mas podem muitas vezes prejudicar, porque ajudar no sentido em que dão ênfase à notícia, ou seja, dão conhecimento à população de que certa situação está a acontecer, porém também podem fazer uma situação que não tem grande importância ou que já está resolvida ou outras coisas,
se torne algo muito mais do que propriamente é. Gostaria agora de ouvir um ponto de vista da opinião que muitas vezes importa. Para se calhar perguntamos aqui à nossa diretora da escola o que é que ela tem a dizer acerca. Boa tarde a todos e obrigada pela iniciativa. Eu gostava de colocar uma questão, tanto aos meninos que estão na mesa como aos que estão aqui na plateia, que tem que ver com um aspecto que ainda não foi aqui abordado, que é que papel é que atribui, embora se tenha falado agora um pouco sobre as redes sociais, aos meios de comunicação social, nesta difusão ou falta dela, da informação que os meninos tantas vezes dizem que faz falta para poderem ser tomadas decisões informadas num regime democrático. Isto é, que papel é que a comunicação social tem nesta quer difusão dos populismos, quer na disseminação de ideias, boas ou más, que vão depois condicionar a participação democrática dos cidadãos. O que é que vocês acham? Como eu tinha dito anteriormente, têm um papel muito importante em dar conhecimento a certas situações que, se não fosse através delas, não iam ter, porém podem prejudicar, pois pode existir um aumento, ou seja, a publicação dessas notícias pode dar a outros acontecimentos, por exemplo, à raiva da população, a protestos que se podem tornar violentos. Aqui não estou a incluir a polícia, ou assim mesmo a população fica revoltada e pode vir a ter comportamentos mais agressivos. Por isso acho que temos os dois lados na moeda aqui na comunicação social. Sim, eu concordo com a Madalena, inclusive esse foi o tema do Parlamento no ano passado. Parlamento de Jovens. Parlamento de Jovens. Sim, as fake news, como eu já referi, podem ser um grande impedimento à nossa democracia, pois quando as notícias são espalhadas, se forem verdadeiras, sim, podem ter um bom impacto e podem informar as pessoas e torná-las conscientes para certos assuntos. Mas quando utilizada da maneira incorreta, as redes sociais, a comunicação social em geral, pode prejudicar tanto os partidos como a democracia em geral, porque se as notícias que são publicadas não forem verdadeiras, podemos estar a criar uma ideia falsa na cabeça das pessoas que as pode influenciar no seu voto, no seu comportamento social, e por isso podemos estar a enganar as pessoas e a condicionar o seu pensamento se a comunicação social não for utilizada da maneira correta. E o que é isso de utilizar da maneira correta? Porque nós temos apesar de tudo, temos uma grande diversidade de meios de comunicação, seja imprensa, seja rádio, seja televisão, e todos eles nestes tipos de diferentes meios hoje em dia também têm as suas versões digitais, estão online, há aplicações, há uma série de coisas. Como é que vocês os consomem? Isto é, que tipo de notícias é que consomem? Onde é que as procuram? Eu acho que aqui a questão não está tanto naquilo que nós fazemos, mas aquilo que deveríamos. Digo isto porque atualmente, infelizmente, temos muito contacto com o jornalismo sensacionalista. Isto é, não mostra as notícias realmente como elas foram, mas sim de uma forma a chamar a atenção e a vender o seu produto. E isso, infelizmente, acaba por distorcerem muito a história e a passar uma ideia errada para quem a ouve, lê, ou melhor, quem tem contacto com a notícia em si. Acho que atualmente é importante saber procurar a informação. Procurar fontes fidedignas, que nós saibamos que não vão distorcer, até porque muitas das vezes aquilo que está escrito pode não ser aquilo que o povo ou que as pessoas querem ler, mas que realmente é a realidade. As coisas de forma literalmente nua e crua, tal como elas são. Muitas vezes o que as pessoas preferem fazer, em vez de seguir uma notícia como ela é se calhar guiar-se pelo título, ver um título chamativo ou que possa ser polémico, e acho que faz parte do subconsciente de nós, humanos, irmos à procura de temas polémicos ou um bocado, talvez até às vezes mórbidos, que nos chamam a atenção, tentarmos saber como é que são as coisas. Pedro? Eu acho que... Onde é que lês notícias? Eu vejo notícias no Twitter, nas redes sociais principalmente. Quando tenho tempo também vejo na televisão, mas isso... Mas feitas por quem? No Twitter, nas redes sociais, na televisão, mas feitas por quem? Muitas vezes no Twitter, feitas pelos próprios canais televisivos, por exemplo, SIC Notícias, SIC, RTP, por exemplo. Mas eu acho que isso não tem
a forma como vemos não tem influência nenhuma na veracidade das notícias. Podemos ver uma notícia falsa na rede social, como podemos ver na televisão, e temos canais em Portugal que são mestres a propagar notícias falsas. Portanto, eu acho que isso não pode ter alguma relação, mas não é porque necessariamente estamos a ver na televisão ou ler no jornal ou a ver nas redes sociais que essa notícia é verdadeira ou falsa. Portanto, E sabem fazer essa distinção? Vocês sentem que têm instrumentos ou competências adquiridas que vos permita distinguir o que é informação verdadeira, fidedigna, daquilo que é falso? eu acho que é difícil, porque nós, claro, temos de ter instrumentos. Vou pegar numa coisa que ele disse há bocado, que acho bem, que temos de ter espírito crítico para as notícias principalmente. Mas também temos de ter esses instrumentos, mas também tem de nos dar alguns instrumentos. Eu acho que também a democracia também abre um pouco espaço às notícias falsas. E a escola dá esses instrumentos? Pode dar, mas neste momento não dá necessariamente. Exato, não dá diretamente. Desperta-nos essa curiosidade, mas não nos dá exatamente métodos de escolher as notícias e perceber quais é que são verdadeiras ou falsas. Vamos ouvir um contributo ali da plateia, pedir só que se identificasse. Sou o Rodrigo Guerra, do 11º H2, e eu tenho uma pergunta para vos fazer. Como é que vocês poderiam combater as falsas informações propagadas online, ou que medidas é que poderiam utilizar para propagar melhor a informação política para os jovens? Não sei se foi com essa intenção ou não, mas ainda bem que fizeste essa pergunta. Mais uma vez, com base no programa do Parlamento dos Jovens, essa foi exatamente o nosso propósito no projeto, foi arranjar medidas que combatessem a desinformação. Com o apoio da escola... E que medidas foram essas? O que é que vocês elencaram como medidas possíveis? Aquela que nós conseguimos que fosse levada como projeto de recomendação foi a criação de um selo de fact-checking através de uma entidade responsável e competentemente formada para conseguir verificar uma certa quantidade de notícias e conseguir à medida, como por exemplo nós temos o selo da genuinidade de certos produtos, teríamos também o selo da genuinidade das notícias. Foi uma medida que foi por nós apresentada, a Distrital gostou, levámos à Nacional, foi levada a projeto de lei. Vamos ver como é que será a próxima vez que será debatida naquilo que ficará. A inclusão é precisamente uma das coisas que eu já olhei ali para o lado e vi que a Madalena tem apontado como uma das oportunidades para a democracia. Porquê? Sim, porque pegando no que foi dito antes, o nacionalismo é a valorização pela nação, mas nós, ao valorizarmos a nossa nação, não temos necessariamente estar a desvalorizar as minorias. E aqui a inclusão social é muito importante, porque é muito importante ouvir todas as pessoas, não só a maioria. As minorias têm muitas vezes de fazer aquilo que o Guilherme há bocado estava a criticar, têm-se de manifestar, têm de, através de outras maneiras, porque não há outra maneira deles tentarem incluir na sociedade atual. Plateia? Pronto, eu acho que o Guilherme tem razão. Acho que a liberdade de expressão é extremamente importante na nossa democracia, porque, ora aí está, se não tivéssemos a liberdade de expressão, não teríamos uma democracia. Gostava de dizer que a liberdade de expressão é o coração da democracia também, e tal como o Pedro estava a dizer, é também uma desvantagem, porque todos podem dizer o que acham, e como disse, todos temos opiniões diferentes. Eu acho que valorizar as minorias é extremamente importante, e a maioria, ora aí está, faz as decisões, ajuda o presidente a fazer as leis e tudo mais, mas acho que é extremamente também importante pegar nas ideias, nas pequeninas ideias, e desenvolvê-las ou então ouvi-las. O nosso regime político tem imensas falhas, como é óbvio, mas também acho que tem imensas vantagens e que devíamos estar orgulhosos do nosso país, que é Portugal, um país que é, comparado com os outros, pequenino, mas que somos tão desenvolvidos comparados com outros países maiores, que devemos ter orgulho no nosso sistema político, nos nossos políticos, no nosso presidente também, e pronto, estou orgulhosa do nosso país, da nossa democracia, e acho que é extremamente importante vivermos em democracia e erradicarmos a ditadura, valorizar a liberdade de expressão, e pronto, é isso. Obrigada.
Mónica Dias, rapidamente, conclusão do debate. É interessante como vimos nesta última intervenção de que, de facto, em Portugal, e não esquecer isso, já vivemos mais dias em democracia do que no sistema não democrático, de não liberdade, no sistema de autocracia, e houve aqui ideias muito, muito interessantes sobre as grandes vantagens da democracia, e nós, pelo menos, o Ricardo e eu, confiamos aqui que estes alunos possam fazer um bom trabalho e aceitar este desafio da democracia. Quero agradecer aos 4, à Carolina, à Madalena, ao Pedro e ao Guilherme por terem participado, também a quem interveio da plateia, agradecer também aos professores que trabalharam convosco para a preparação para este debate e à direção da escola. Democracia Paractequera é uma parceria entre a TSF e a Direção-Geral de Educação. Este debate teve trabalho técnico do José Manuel Cabo. O próximo debate é em Lolé.